Bom dia, Sara. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui as dúvidas que vocês me mandaram. Ainda de exercícios, tá? De geometria espacial. Vamos lá, número 27. Num parque aquático, existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto de 1 metro de profundidade e volume igual a 12 metros cúbicos, cuja base tem um raio R e centro O. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará no fundo e com o centro da base coincidindo com o centro do fundo da piscina, conforme a figura. O raio da ilha de lazer será R. Deseja-se que, após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água na piscina tenha um volume de, no mínimo, 4 metros cúbicos. Para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer em metros estará mais próximo de... Deixa eu ajeitar aqui. Pessoal, o lance é o seguinte, ó. Ele fala que o volume da piscina é de 12 metros cúbicos. Se a piscina é um cilindro, o volume é πr ao quadrado h. Então, 12. Ele manda substituir o π por 3. A altura é 1. A gente vai achar o raio 2 metros. Aí ele vai construir uma ilha aqui no meio, tá? Ele fala que depois da construção dessa ilha, o volume da piscina tem que ser pelo menos de 4 metros cúbicos. Então, depois da construção da ilha, o volume da piscina vai ser o cilindro grande, né? Que é π Rzão ao quadrado h, menos o pequeno, que representa a ilha de lazer. Vai ficar 4, né? O π dá 3, o raio ao quadrado dá 2, vai ficar 4, a altura é 1, π é 3, a gente vai ficar com 4 igual a 12 menos 3r ao quadrado, 3r ao quadrado igual a 8, r ao quadrado igual a 8 terços, e o r vai ser a raiz quadrada de 8 terços. Oi, Nara, você que me mandou essa questão, você conseguiu chegar até esse raio pequeno? Não, eu cheguei só até o raio grande mesmo. O raio pequeno eu esqueci como calculava. Mas você entendeu qual a conta que tem que fazer? Que é essa. Entendi. Pessoal, quero que vocês prestem atenção no seguinte. Muita gente que fez essa questão chegou até aqui e meteu o raiz de 8 terços na calculadora, tá? Na hora da prova do Enem, vocês não vão ter calculadora. Então prestem atenção, porque tinha que saber fazer essa conta aproximada para responder ao exercício. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou dar duas maneiras para vocês, né? Primeiro eu vou dar intuitivo. A gente tem que achar um número, que é o raio pequenininho, né? Que seja a raiz quadrada de 8 terços. Ou seja, se eu elevar o quadrado dos dois lados, eu vou ter que achar alguém ao quadrado que dê o mais próximo possível de 8 terços, tá? Então, o que vocês podem fazer na hora da prova? Pega cada um desses caras aqui das opções, eleva ao quadrado e vê quem mais se aproxima de 8 terços, tá? Ou, se você quiser, 3 vezes r ao quadrado igual a 8. Vê quem é que mais se aproxima de 8. Quem é que ao quadrado vezes 3 mais se aproxima de 8? Isso aqui você já pode descartar, 2, 3 e 3,8. Se você pensar no 2, 2 ao quadrado dá 4, vezes 3 dá 12, já passou muito. Quiçá os maiores que 2, né? Então, ou é 1,6 ou 1,7. Se você fizer 1,6 ao quadrado vezes 3, vai dar 7 alguma coisinha.
Se você fizer 1,7 ao quadrado vezes 3, vai dar 8 e alguma coisinha. Só que 1,6 ao quadrado, quando multiplicado por 3, ele fica mais próximo de 8. Quer ver? Ó, vai ficar isso aqui. Ó. Você teria que fazer essas duas contas. Aqui, se eu não me engano, dá 7,58. 2,12, 8,8, 8,7. E aqui acho que dá 8,67. Uma coisa dessa, tá? E aí, pessoal, é fácil de ver que esse número está mais perto do 8 do que esse. Tá bom? Por isso que o gabarito é 1,6. A outra maneira de chegar na resposta, é você, de fato, calcular a raiz quadrada de 8/3. Você ia fazer a raiz de 8, que é 2 raiz de 2, sobre a raiz de 3. Ia ter que racionalizar, ia ficar 2 raiz de 6 sobre 3. E aí você teria que saber que uma boa aproximação para a raiz de 6 é 2,45. Aí você ia ficar com 4,9 sobre 3, que dá aproximadamente 1,63, que é um número mais perto de 1,6 do que de 1,7. Tá bom? De todas as aproximações que a gente faz para a raiz, essa é uma das mais precisas. A raiz de 6 aproximado para 2,45. Tá? É mais precisa que aproximar a raiz de 2 para 1,4, que é de 3 para 1,7. É que se você colocar na calculadora, a raiz de 6, se eu não me engano, é 2,49 alguma coisa. Então, 2,45 é uma bela aproximação. Então, para responder essa questão, ou você fazia daquele jeito, 3r ao quadrado igual a 8, ou desse, sabendo uma aproximação para a raiz de 6. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu a álgebra que eu usei para chegar na raiz de 8/3? A próxima aqui. Em muitas regiões do estado do Amazonas, o volume de madeira de uma árvore cortada é avaliado de acordo com uma prática dessas regiões. Primeiro, dá-se uma volta completa em torno do tronco com barbante. O barbante é dobrado 2 vezes pela ponta e, em seguida, seu comprimento é medido com fita métrica. Terceiro, o valor obtido com essa medida é multiplicado por ele mesmo e depois multiplicado pelo comprimento do tronco. Esse é o volume estimado de madeira. Outra estimativa pode ser obtida pelo cálculo formal do volume do tronco, considerando um cilindro perfeito. A diferença entre essas medidas é praticamente equivalente às perdas de madeira no processo de corte para comercialização. Pode-se afirmar que essas perdas são da ordem de... Então, o lance é o seguinte, pessoal. Esse barbantinho que está dando a volta em torno do tronco, né, o comprimento desse barbante é 2πr. Porque é o comprimento da circunferência. Se você pegar o 2πr, que é o barbante inteiro, e dobrar ao meio, daqui até aqui você só tem πr. Se você dobrar ao meio de novo, você vai ter πr sobre 2. Alguém não entendeu esse πr e πr sobre 2? Então vamos lá. Ele está dizendo que uma maneira de calcular o volume é pegar esse πr sobre 2, multiplicar por ele mesmo, ou seja, elevar ao quadrado, e depois multiplicar pela altura. Isso vai dar uma outra expressão de volume, né? Vai ser π ao quadrado, r ao quadrado sobre 4 vezes a altura. Esse não é um cálculo formal do volume, é uma aproximação que ele está usando. O cálculo formal do volume é a área da base vezes a altura, tá bom? Esse cálculo formal do volume, tá, ele corresponde a 100% do volume, e esse cálculo usual, ele corresponde a x%. A gente tem que calcular esse x% para descobrir de quanto foi a perda. Eu vou perguntar para a Inara, porque ela que pediu essa questão, mas está aberta a todos. Inara, entendeu essa regra de 3? Entendi, mas eu não tinha pensado nisso. Tá, beleza. Agora a gente vai aplicar o conceito de regra de 3. Ó. Multiplicar cruzado. πr ao quadrado h vezes x
igual a π ao quadrado R ao quadrado H sobre 4 vezes 100. Vai cortar um bando de coisa aqui. Eu vou cortar R ao quadrado com R ao quadrado, H com H e um π com esse π daqui. Então, o x... Ó, e vou cortar o 100 com 4, dá 25. Ele vai ficar 25 vezes π. O π é 3,14. É sempre bom usar o 3,14 nessas questões de aproximação, tá, pessoal? Quando a gente fizer o 25 vezes 3,14, eu vou fazer essa conta aqui. Vai dar 20, vão 2, 7, 15. Vai ficar 0, 15, vai 1, 7, 8. Essa continha vai dar 78, perdão, 0,5%. Então foi uma redução de 22%. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 46? Ô, Leandro, quando eu li agora, que ele falou que é para multiplicar pelo comprimento do tronco, a primeira vez que eu li agora, eu confundi pelo 2πr mesmo, porque a área lateral é 2πrh, né? Quando ele fala comprimento, ele está se tipo, foi a interpretação. Você confundiu o comprimento do tronco com o comprimento da circunferência. Isso. Ah, tá bom. Tá bom? O comprimento do tronco que ele está falando aqui no enunciado é o que a gente chama formalmente de altura do cilindro. Tá, tá bom. Aí, se ele tivesse pedido o que eu falei, ele ia ser mais específico, né? Você confundiu com o perímetro da circunferência. Certo? Tá bom. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos para a próxima questão. Uma fábrica de tubos acondiciona tubos cilíndricos menores dentro de outros tubos cilíndricos. A figura mostra uma situação em que 4 tubos cilíndricos estão acondicionados perfeitamente em um tubo com raio maior. Suponha que você seja operador da máquina que produzirá os tubos maiores, em que serão colocados sem ajustes ou folgas 4 tubos cilíndricos internos. Se o raio da base de cada um dos cilindros menores for igual a 6 centímetros, a máquina por você operada deverá ser ajustada para produzir tubos maiores com raio da base igual a... Bom, o lance é o seguinte, né? Para fazer essa questão, a gente vai ter que ligar os centros dessas circunferências menores, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui que vai ficar mais prático. Vou fazer uma coisa que vai ficar mais prática aqui. Já que a gente tem que formar um quadrado mesmo. Esticar um pouquinho aqui. Pronto. Quando eu faço a união desses centros, ó, aqui está o centro da circunferência maior. Ele quer saber esse raio aqui, certo? Ó, traçar para cá. Ele quer saber essa medida aqui. Se vocês olharem para esse desenho agora, tá? Vocês vão perceber que esse raio vermelhão aqui, ele é metade diagonal desse quadrado, mais um raio pequenininho. E o raio de cada um dos cilindrinhos menores vale 6, né? Aqui, ó, se o raio da base de cada um dos cilindros menores foi igual a 6. 6. E como aqui eu tenho 6 e 6, eu tenho um quadrado de lado 12. Então, essa medida x aqui, ela é metade da diagonal. Ela é L raiz de 2 sobre 2. Se o lado do quadrado vale 12, ela é 12 raiz de 2 sobre 2, que é 6 raiz de 2. Então, o raio da circunferência grandona é 6 raiz de 2 mais 6. Isso aqui é 6 que multiplica a raiz de 2 mais 1.
Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Letra D. Alguém não entendeu o desenho que eu fiz? E, pessoal, sempre que caírem circunferências, tá? Iguais, justapostas, sejam 3 ou sejam 4, se ligar os centros, vai acontecer alguma coisa. Sei lá, vou chutar um percentual aqui, mas um percentual muito alto dessas questões, sei lá, mais de 90%, tá? Elas se resolvem quando você liga os centros. Eu não estou dizendo que você só vai resolver se ligar os centros. O que eu estou dizendo é o seguinte: a grande maioria dessas questões, pelo menos as questões que eu fiz até hoje, foi muita coisa, a gente resolve ligando os centros dessas circunferências. Alguma coisa acontece quando a gente faz isso, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 61? Deixa eu só autorizar alguém aqui. Fala, Tricolor. Começaram bem o campeonato, hein? Começaram tomando-lhe uma coça logo. Nem me responder, né? Bom, vamos lá. 128. A figura a seguir ilustra um protótipo de roda de skate. As medidas na figura estão em centímetros. Essa roda corresponde a um cilindro vazado de poliuretano cujo furo tem a forma de um tronco de cone. Nessa roda, o volume de poliuretano é... Então, pessoal, o volume da roda, eu já até fiz essa questão, mas vou fazer aqui em caráter de revisão. Até porque agora a gente vai começar a nossa revisão até as férias. O volume dessa roda vai ser o volume do cilindro menos o volume desse troncão aqui vazado. Então, o que a gente vai fazer? Como eu não gosto de usar a fórmula do volume do tronco, que é bizarra, eu até mostrei para vocês na aula passada, eu completo a figura e faço semelhança. Que na minha cabeça isso dá muito menos trabalho do que decorar mais uma fórmula, tá? Principalmente uma fórmula que não precisa ser decorada. Então, ó, o que eu faço? Eu vou aproveitar a questão aqui, tá, pessoal? Eu vou calcular o volume desse tronco prolongando o cone, tá? E fazendo o cone grandão menos o cone pequenininho. Então, como é que eu vou calcular essa alturinha? O raio aqui vale 5, apesar de você poder fazer semelhança com o diâmetro também, tá bom? Eu vou fazer com o diâmetro semelhança para vocês verem que não tem problema. Ó. Diâmetro do maior, do cone maior, tá? 10. Está para o diâmetro do menor, que é 4, né? Já que tudo é 12, né? 4, 4, 4. Deixa eu botar um 4 aqui. Assim como a altura do maior, que é 9 mais H, está para a altura do menor, que é H. Cancela aqui, vai dar 5 meios. Aí você vai ficar com 18 mais 2H igual a 5H. 18 igual a 3H. H igual a 6. Está em centímetro isso? Está em centímetro. Agora eu vou calcular o volume do tronco. O tronco vai ser o cone grande, que é πr² H sobre 3, menos o pequeno, que é πr² H sobre 3. Se cancelar aqui vai dar 5, vai ficar 125π menos 8π, vai dar 117π. Esse é o volume do tronco. E o volume do cilindro, tá? Vou fazer de outra cor aqui para não confundir. Opa, peraí. O volume do cilindro é a área da base, que é πr², vezes a altura, que é 9, tá? Vai dar 36 vezes 9. Vai dar 324π. Então, a resposta, ou seja, ele quer saber qual é o volume da figura, né, que eu vou chamar de volume da peça,
vai ser 324π menos 117π, que dá 207π centímetros cúbicos. E Nara que me mandou essa questão, entendeu? Entendi. Bom, Sara, eu sei que você gosta de usar a fórmula do tronco direto. Se quiser usar, pode ficar à vontade, já que você tem decorada, tá bom? Tá bom. É aquele inferno lá, né? pH sobre 3 que multiplica R ao quadrado, mais R ao quadrado, mais R vezes R. Mas aí, assuma a responsabilidade da fórmula. É porque eu acho que vai mais rápido. Mas eu quero que você saiba as duas coisas, tá? Porque tem que você precisa fazer a semelhança. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Eu quero que vocês façam essa agora, tá, pessoal? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem essa questão. Vai misturar a parte que a gente viu ontem, de poliedros, com análise combinatória. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem agora. E aí, pessoal, posso corrigir?
Vamos lá. Um dodecaedro regular é um poliedro regular que possui 12 faces pentagonais regulares. Tomando como base esse sólido, construiremos triângulos obedecendo as seguintes regras. Primeira, cada triângulo deve ser construído a partir dos vértices do dodecaedro. Segunda, nenhum triângulo pode ser construído sobre as faces do dodecaedro. O número total de triângulos distintos que podemos construir respeitando as regras acima é... Bom, vamos lá. O dodecaedro, ele possui 12 faces pentagonais, então são 12 pentágonos, o que vai dar um total de 60 sobre 2, que é igual a 30 arestas, né? Lembrando que para calcular o total de arestas, você leva em consideração o seguinte: o pentágono tem 5 arestas, né? Vezes 12, 60. Só que tem que lembrar de dividir por 2, porque cada aresta serve para 2 faces. E agora eu vou usar a relação de Euler. V mais F igual a A mais 2. O número de vértices mais as 12 faces é igual ao número de arestas, que é 30, mais 2. Você vai descobrir que essa figura tem 20 vértices. Agora é o seguinte, pessoal. Ele quer formar triângulos, né, apoiado nesses vértices. Para eu formar triângulo, eu preciso escolher 3 pontos desses 20 e a ordem não importa. Então, a gente tem um total de combinação de 20 em 3. Agora, a gente não pode formar triângulo. Ó, nenhum triângulo pode ser construído sobre as faces do dodecaedro. O que é a face do dodecaedro? É um pentágono desse aqui, por exemplo. Ou seja, eu não posso escolher 3 pontos de um mesmo pentágono. Eu não posso escolher esses 3 aqui, por exemplo. Porque se eu escolher esses 3 aqui, eu vou formar um triângulo sobre as faces do dodecaedro. Eles têm que estar por dentro do dodecaedro. Então, eu não posso escolher 3 pontos de 5. Só que como existem 12 pentágonos iguais a esse, eu preciso multiplicar por 12. Combinação de 5 em 3 dá 10, vezes 12 dá 120. E essa continha aqui dá 1440. Perdão, nada disso. Dá 1140, tá? Combinação de 20 em 3. Lembrando que combinação de 20 em 3 é 20 fatorial sobre 17 fatorial vezes 3 fatorial, que acaba sendo isso aqui, tá? Aí vai dar 1140. Então a resposta é o total menos o que não pode, que dá 1020. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu só fiz a primeira combinação, não tinha me ligado como é que fazia a segunda. Mas entendeu essa que não pode? Entendi. Tá bom. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa? Hein, pessoal? Alguém quer perguntar algo? Não? Então, vamos para a próxima aqui. Pam, 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 pam. 123. Isso é só para dar uma treinada na aula de ontem, tá? Um poliedro convexo possui 2 faces triangulares, 2 faces quadrangulares, 2 faces pentagonais e 2 faces hexagonais, num total de 8 faces. A quantidade de vértices desse polígono é igual a... Na verdade, não é polígono, é poliedro, né? Desse... Eu copiei textualmente ali. Poliedro. Por que eu estou colocando essa questão? Eu vou pedir para vocês fazerem uma outra coisa aqui. Eu vou dar um tempo para vocês responderem a essa pequena perguntinha aqui. Ó. Qual o número
de diagonais este vão precisar calcular o número de vértices, entendeu? Então, vocês vão responder a essa pergunta e, de quebra, vão responder a minha. Qual o número de diagonais desse sólido? Então, vou dar um tempo para vocês responderem essa perguntinha aqui. Ó. Qual o número de diagonais desse sólido? Tá? Então, vamos lá. Tempinho está rolando a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Ó, um poliedro convexo possui duas faces triangulares, duas faces quadrangulares, duas faces pentagonais e duas faces hexagonais, em um total de 8 faces. A quantidade de vértices desse poliedro é igual a... Então, primeiro a gente vai responder essa pergunta para responder a da diagonal, né? Então, eu tenho duas faces triangulares, duas quadrangulares, duas pentagonais e duas hexagonais. Tá? Um total de 8 faces. Então, o número de arestas aqui, ó, duas triangulares eu tenho 6. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 12. Né? Então, eu tenho um total de 36 arestas sobre 2. O meu número de arestas é igual a
18, tá bom? Agora eu vou aplicar a relação de Euler. V mais F igual a mais 2. V mais 8 igual a 18 mais 2. O número de vértices é igual a 12, tá bom? Então, a resposta dessa questão é letra A. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a resposta à pergunta original dessa questão, que é a quantidade de vértices? Agora vamos responder o número de diagonais, tá? Pessoal, agora a gente vai imaginar esse poliedro formado, tá bom? Agora a gente vai imaginar esse poliedro no espaço. Diagonal, basta você conectar dois vértices. Então, basta você escolher dois vértices desses 12 que existem e ligar. Só não pode ser aresta e não pode ser nenhuma diagonal da face. A combinação de 12 em 2 dá essa continha aqui. Ó. O número de arestas aqui são 18 arestas. E o somatório das diagonais da face, você vai colocar aqui a soma de todas as diagonais da face. Ó. Triângulo não tem diagonal. Vou botar um número de diagonais aqui de cada um, tá? Triângulo tem 0 diagonais. Cada quadrado tem 2 diagonais. Cada pentágono tem 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. Cada pentágono tem 5 diagonais. E cada hexágono tem 6 vezes 6 menos 3 sobre 2, tá? Cada hexágono tem 9 diagonais. Então, você tem um total aqui de 4 mais 10 mais 18 diagonais. Isso aqui vai ficar 66 menos 18 menos 32. 66 menos 50, você tem um total de 16 diagonais. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o número de diagonais? Eu quero que vocês reparem que eu não usei a fórmula, eu usei um raciocínio para chegar até esse conceito, tá? Você vai escolher dois vértices, dos V vértices que existem, mas não pode ser aresta e nem pode ser diagonal da face. É daí que nasce a fórmula, né? Que na verdade não é uma fórmula. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 123? Então, vou dar um tempo para vocês fazerem essa 85, tá bom? Ó, tem essa aqui. Coloquei mais 4 questões para a gente fazer aqui, antes de eu dizer como é que vai ser a partir de agora. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa número 85. A geometria espacial com progressão geométrica. Então, vocês tentem fazer mesmo, tá, gente?
Vamos lá, 85. Em uma fábrica, uma caixa com a forma de um paralelepípedo retângulo com 25 centímetros de comprimento, 10 de largura e 8 de altura, é preenchida com pequenos cubos de meio centímetro cúbico. Inicialmente, apenas um cubo é colocado na caixa e, em seguida, a cada minuto, duplica-se o número de cubos dentro dela. O valor do tempo T em minutos necessário para a caixa ser totalmente preenchida é igual a... Pessoal, o lance é o seguinte. Quando a gente pega para fazer essa questão, o nosso primeiro reflexo, e felizmente isso não vai conduzir a uma resposta errada, é calcular o volume total da caixa, que é 25 vezes 10 vezes 8, tá bom? Que dá 2.000 centímetros cúbicos, né? E raciocinar como uma progressão geométrica, de fato, né? Primeiro você coloca um cubinho, tá? Esse aqui, que tem meio centímetro cúbico de volume. Depois você duplica, então você coloca mais 1 centímetro cúbico de volume. Depois você duplica, você coloca 2 centímetros cúbicos de volume, até que você preencha os 2.000 centímetros cúbicos. Isso aqui é uma soma de PG. E se você usar a fórmula da soma de PG, deixa eu diminuir essa figura aqui para não... Se você usar a fórmula, enfim, deixa eu botar para cá. A soma de PG vai ser o quê? A1 vezes a razão elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. A soma de PG dá 2.000, o A1 vale meio, a razão vale 2, a gente quer descobrir o n, e aqui embaixo vai ser 2 menos 1, que dá 1. Passando o meio para o outro lado dividindo, vai ficar 4.000 igual a 2 elevado a n menos 1, 2 elevado a n igual a 4.001, né? Ele quer que a caixa seja totalmente preenchida, então se eu passar de 4.000 não tem problema, tá bom? Se você investigar as potências de 2, 2 a décima dá 1.024, 2 a décima primeira dá 2.048 e 2 a décima segunda dá 4.096. Então você precisa de 12 etapas para isso passar, né? Porque na verdade a gente está querendo resolver isso aqui, ó. Esse volume de cubinhos que você vai colocando tem que ser maior, tá? Tem que ser maior do que 4.001, tá? E aí você precisa de 12 etapas, que é o gabarito. Alguém fez dessa forma? Alguém fez desse jeito, pessoal? Alguém usou esse conceito aí? Eu fiz. Acho que você até tinha feito essa questão, ele falou pra gente. Eu acho que eu não fiz essa questão, não. Eu botei numa aula, mas eu não cheguei a fazer. Agora eu vou mostrar para vocês qual o jeito correto matematicamente de fazer essa questão, né? O jeito que é 100%. O lance é o seguinte, quando você vai empilhando esses cubinhos um em cima do outro, tá? Você não consegue colocar uma quantidade exata de cubos aqui por causa da dimensão dele. Tá? O volume desse cubo é 1/2 centímetro cúbico. Se você quiser calcular a aresta dele, você vai descobrir que a aresta desse cubinho é raiz cúbica de 1/2. Então, a pergunta é, quantos cubos cabem nessa altura de 8 centímetros? Você tem que dividir o 8 pela aresta do cubo, que é a raiz cúbica de 1/2, né? Que isso aqui é 1 sobre raiz cúbica de 2. Ou seja, esse número ele é 8 raiz cúbica de 2. A quantidade de números que cabem aqui é 8 vezes a raiz cúbica de 2. Então, a questão, ela em vez de dar essa tabela aqui, para ela ser matematicamente correta, ela deveria ter te dado a raiz cúbica de 2, tá? Ela deveria ter te dado essa informação. Então, eu vou colocar para vocês aqui
o valor da raiz cúbica de 2, que era, o exercício deveria ter fornecido isso. Vocês não são obrigados a saber, tá? Vou calcular aqui, 2 elevado a 1/3. Vou colocar 1,26, que é uma ótima aproximação. Então, a raiz cúbica de 2 é aproximadamente 1,26. Vou colocar aqui 1,26. Porque aí, pessoal, para vocês descobrirem quantos cubos cabem, tá, nessa altura aqui de 8, tá, você ia ter que fazer essa conta aqui. 8 vezes 1,26. Ia ter que multiplicar por 8. Que dá 10,08. Ou seja, só cabem 10, tá? O inteiro, o menor inteiro mais próximo disso aqui é o 10. Então, isso aqui vale aproximadamente 10. Tá bom? E você tem que fazer a mesma conta em todas as dimensões, tá? Aqui embaixo, ele é 25 raiz cúbica de 2, para você descobrir quantos cabem no comprimento. Ia ter que multiplicar isso aqui por 25. O menor inteiro abaixo desse número é o 31. E você teria que fazer a mesma coisa aqui, ó, na largura, na profundidade, não é? Que é 10. Seria 10 raiz cúbica de 2. E o menor inteiro disso aqui seria o 12. Então, o volume, ou seja, a quantidade de cubos, né, melhor assim, o número de cubos que você consegue colocar aqui é 12 vezes 31 vezes 10, tá? Essa conta dá 3.720. Tá? Você consegue colocar 3.720 cubos aqui dentro, tá bom? É o número máximo de cubos que você consegue colocar. E para nossa sorte, se você colocar um cubo, depois colocar 2, depois colocar 4, uma hora vai chegar a 3.720. Aí a gente usaria a mesma fórmula da soma de PG, que é o A1 vezes a razão elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. Isso aqui daria 3.720, tá? Então a gente teria que resolver, na verdade, essa conta. 2 elevado a n igual a 3.721. Ou seja, isso aqui teria que passar de 3.720. Tá? Porque a gente precisa preencher completamente a caixa, tá bom? Aí a gente ia descobrir que também o número seria o 12. O 12 é um número que passa de 3.720. Mas a gente não consegue colocar uma quantidade exata de cubos aí dentro. Então essa questão, ela tem uma falha de raciocínio. Eu quis mostrar uma falha para vocês, porque se cair uma questão nesse sentido, no Enem, por exemplo, é para fazer desse jeito, tá bom? Vendo quantos cubos cabem em cada dimensão e multiplicar a quantidade de cubos. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que eu fiz aí? Apesar o outro jeito também daria certo, tá? O outro jeito de resolver aquela questão também daria certo. Provavelmente a banca pensou naquele outro jeito, tá? Para te levar a resposta do 12, ou ela sabia que também dava para ser feito dessa forma, mas que a resposta seria a mesma coisa. Tá bom? Essa questão, ela poderia perguntar também o seguinte para vocês. Quantos cubos cabem nessa? Qual o número máximo de cubos? Olha que pergunta interessante. Qual é o número máximo de cubos de volume meio centímetro cúbico que cabem nesse paralelepípedo? Aí a resposta seria 3.720, porque você teria que ver quantos cubos você consegue empilhar em cada dimensão. Você consegue colocar 10 na altura, né? 31 no comprimento e 12 na largura. É o máximo que você consegue fazer. Vocês entenderam essa história? Que se ele pedisse o número máximo de cubos, a resposta seria essa? Tá? Porque quando você empilha 10, vai sobrar um espacinho muito pequenininho aqui em cima que não dá para colocar o cubo. Você não vai poder cortar o cubo. Tá bom? Então sempre, pessoal, quando tiver uma questão de quantos cubinhos você consegue colocar num paralelepípedo, você tem que pegar cada dimensão do paralelepípedo, dividir pela aresta do cubo para ver quantos cabem em cada dimensão. Aí você vai multiplicar todo mundo. Tá bom?
Leandro, se eu fizesse então, A ao cubo igual a esse volume, não ia dar certo? Peraí, não ficou ruim o áudio. Fala de novo. Se eu fizesse A ao cubo e igualasse ao volume desse paralelepípedo, não ia dar certo? Fizesse A ao cubo? Para saber qual é a aresta. Ah, não, tô pensando em outra questão do Enem. Mas, tipo assim, quando eu fiz esse raciocínio, não deu certo. É porque tem que ver meio que cada dimensão, né? Isso. Não ao total. Isso. Você não tem que ver que cubo tem que cubo tem o mesmo volume que esse paralelepípedo. Não é isso que ele está perguntando, tá bom? Se ele estiver perguntando que cubo teria o mesmo volume que esse paralelepípedo, aí era para fazer o que você está fazendo. Agora, quando é problema de quantos cubinhos cabem no paralelepípedo, você tem que ver dimensão por dimensão. Tá bom. Tá bom? Se calhar de todas as divisões darem exatas, né? Por exemplo, quando você pegar a dimensão e dividir pela aresta do cubo, se der exato, aí ótimo, né? A conta vai ficar muito simples. Aí equivaleria a pegar o volume do paralelepípedo e dividir pelo volume do cubo. Olha o que eu estou falando, pessoal. Se você pegar... Normalmente, quando a gente quer saber quantas coisas cabem em outra, o nosso reflexo é dividir o maior pelo menor. Mas se você usasse esse raciocínio, se falasse assim, o volume do paralelepípedo é 2.000, o volume do cubo é meio, então cabem 4.000 cubinhos aí dentro? Não cabem 4.000 cubinhos, tá? Porque vai chegar um momento que você vai empilhar o cubinho e vai ficar um espaço que não entra um cubo ali, tá bom? É diferente se eu ficasse jogando areia, por exemplo, que se molda a forma, né? Se eu tivesse esse recipiente com 2.000 centímetros cúbicos e fosse colocando meio centímetro cúbico de areia, depois, entendeu? Se eu fizesse dessa forma, aí sim, caberia 4.000 vezes essa operação, mas não é o caso. Quando a figura geométrica que você vai colocar, quando o sólido que você vai colocar dentro do outro, ou a figura plana que você vai colocar dentro da outra, e ela não é maleável, você tem que fazer dimensão por dimensão, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos supor que você tem um retângulo aqui. Aí eu pego um outro retângulo qualquer aleatório. Não basta dividir a área desse grandão pela área do pequeno para você ver quantas vezes um cabe no outro. Porque, ó, por exemplo, vou ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Perceberam que eu só consigo empilhar dois? Eu consigo empilhar dois, ó, numa dimensão. Vou colocar na outra aqui, ó. Com medidas completamente aleatórias, tá, pessoal? Não cabe mais. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu só consigo colocar 10. A sobra aqui eu não tenho o que fazer com ela, eu não posso cortar esse retângulo. Então, a gente teria que ver aí dimensão por dimensão, tá? Pegar o seguinte, vamos supor que aqui tenha 12 metros e aqui tenha 5. Você tem que dividir 12 por 5, que vai dar 2,4, você fala, opa, só cabe em 2. Esse 0,4 eu não posso fazer nada. Aí, se essa outra dimensão aqui, só estou assumindo que isso é um quadrado, vamos colocar 12 também, tá? Agora vamos colocar que isso aqui é... sei lá, não vou colocar 12 não, vou colocar 13 aqui, tá? Peraí. Só para ficar um número, assim, plausível, vou colocar 11. Se essa dimensão do retângulo aqui for 2, você vai dividir 11 por 2, tá? Vai dar 5,5. Pô, só cabem 5, cara. Só cabem 5 num sentido e 2 no outro. Então, só cabem 10. Então, não adianta pegar essa área, 12 vezes 11, e dividir por essa área aqui. Tá? Que dá 10, a área do retângulo. Isso aqui vai dar 132 sobre 10, que dá 13,2. Você fala, só cabem 13, então. Não cabem 13, não. Tá? Você tem que ver dimensão por dimensão. Não adianta pegar a área total
dividir pela área do menor e aproximar. Não é assim que é para fazer. Você tem que ver por cada dimensão. Entenderam isso que eu coloquei aí, pessoal? Ficou claro isso? Aham. Tá. Então, tentem fazer essa 72, por favor. Só pegar uma água rapidinho e já volto, tá, pessoal? E aí, vamos lá? Vamos lá. No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos que relaciona o número de suas faces, arestas e vértices. Aí está a fórmula, né? V mais F igual a mais 2. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. A gente viu essa diferença na aula passada, né, pessoal? Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não.
né? Então, você não pode generalizar, não pode transformar isso em fórmula para todos, né? Por isso que essa relação V mais F igual a A mais 2 é só para os poliedros convexos. Aí ele colocou, ó, um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Aí ele pergunta qual é a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura. Então, pessoal, resumindo o que ele está querendo aí, ele está querendo que a gente encontre, tá, todos os vértices, todas as faces e todas as arestas e ver qual é a fórmula que satisfaz melhor isso, né? Bom, vamos lá. Vértices, eu tenho 1, 2, 3, tem um quarto escondido ali atrás. 4, 5, 6, 7, 8, né? 4 de um lado, 4 do outro ali. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e tem um embaixo escondido aqui, 16. Então, eu tenho um total de 16 vértices. Agora, vamos lá, aresta. Tá? Aresta, pessoal, esse paralelepípedo grandão, tá bom? Vou desconsiderar o furo por enquanto. Ele tem, ó, 4 de um lado, 4 do outro, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tem 12, mais aqui dentro, que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no fundo, 9, 10, 11, 12. Então, tem um total de 24 arestas. E face eu tenho, essa figura tem 6, né, como um todo. Tem o fundo, tem a tampa, tem as duas laterais e as outras duas laterais, então tem 6 faces. E essa figura aqui tem o fundo, uma, tá? E mais 5 laterais. Então tem um total de 11 faces. Alguém não entendeu o cálculo de algum desses números aqui? Do 16, do 24 e do 11? Alguém errou esse cálculo? Alguém não conseguiu enxergar? E, Leandro, contém um a menos. E, Leandro, isso aí que você contou eu não vi. Aí é só você relacionar através da letra E, né? O número de vértices mais o número de faces, que dá 27, é igual ao número de arestas, que é 24 mais 3. Essa aí não é fórmula nenhuma, tá? É simplesmente uma relação entre V, F e A. Ah, Leandro, então a fórmula do poliedro côncavo é V mais F igual a A mais 3? Não, não é isso que está sendo falado. Para esse especificamente, é V mais F igual a A mais 3, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre 72? Pessoal, a questão 83, eu vou ler, vou pedir para vocês fazerem, tá? Eu vou ler o enunciado dela, porque tem um erro. É raro acontecer isso nas questões do Enem, mas tem um erro conceitual aí no enunciado, porque ele fala o seguinte, ó. Os sólidos de Platão são poliedros convexos, cujas faces são todas congruentes a um único polígono regular. Ele está falando de um grupo específico dos poliedros de Platão. Poliedro de Platão não é só isso, tá? Porque ele está dizendo aqui no enunciado que os sólidos de Platão são poliedros convexos, cujas faces são todas congruentes a um único polígono regular, ou seja, ou é tudo quadrado, ou é tudo pentágono, ou é tudo hexágono, ou é tudo triângulo. Então, talvez a questão esteja mal escrita, porque eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu vou pegar aqui esta figura. Isso aqui é um paralelepípedo, tá certo? Tá? E esse paralelepípedo, ele também é um sólido de Platão. O sólido, para ser classificado como de Platão, ele precisa ter todas as faces com a mesma quantidade de arestas, tá? Então, eu posso ter esse aqui, que é formado apenas por quadriláteros, tá bom? Agora, esses quadriláteros, eles não precisam ser iguais entre si. Eu posso, por exemplo, tá? Eu posso, por exemplo, ter aqui um quadrado e ter aqui na frente um retângulo. O que importa é que eles têm 4 lados, tá? Então, o que ele está falando aqui, que todas são congruentes a um único polígono regular, não é verdade. Polígono nem regular precisa ser. Esse sólido aqui é um poliedro de Platão, tá bom? Mas ele não é regular. As faces não são todas iguais a um polígono regular.
Aqueles polígonos regulares mais famosos, o hexaedro regular, que é o cubo, o octaedro regular, o icosaedro regular, tá? Aquela turma lá, eles são poliedros regulares, que também atendem aos requisitos para serem poliedros de Platão. Foi o que eu falei para vocês. Todo poliedro regular, ele é de Platão, tá? Mas nem todo poliedro de Platão é regular. Enfim, o enunciado não vai atrapalhar a resolução. Eu só quis fazer esse comentário para vocês não se confundirem. Então podem fazer essa 83 aí. E aí, pessoal? E aí, Sara, fez essa questão 83? Ainda não. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Preciso que vocês façam. Vamos lá. Ó. Ele fala o seguinte: os sólidos de Platão são. Eu não vou nem ler isso, que está errado, tá? Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler, em que VA e F são os números de vértices, arestas e faces. Em um cristal cuja forma é a de um poliedro de Platão, de faces triangulares, tá? Ou seja, a definição que ele deu não compromete a questão, tá bom? Porque
poliedro C de Platão tem que ser formado pela mesma figura, tá? Geométrica. A figura não precisa ser regular, tá bom? Então, ele é formado só de triângulos. Eu tenho F faces triangulares. Isso aqui vai me dar um total de arestas que equivale a 3F sobre 2. Por que 3F sobre 2, pessoal? Se eu tivesse 10 faces triangulares, o meu total de arestas seria 10 vezes 3 sobre 2. Basta você trocar o 10 por F, né? Merda, apaguei. Basta você trocar o 10 por F. Então, eu tenho F faces triangulares, então meu número de arestas é 3F sobre 2. Agora, vamos usar a relação de Euler. O número de vértices mais o número de faces é o número de arestas, que é 3F sobre 2, mais 2. Eu vou fazer o MMC aqui, vou multiplicar todo mundo por 2, tá? 2F mais 2F, 2V mais 2F, igual a 3F mais 4. Então, eu vou ficar com 2V menos F igual a 4, letra C. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 83? Alguém não entendeu esse A igual a 3F sobre 2? Alguém não entendeu isso aqui? A última questão do dia hoje para vocês fazerem, depois eu quero conversar com vocês rapidinho, tá? Quero dar algumas instruções para vocês aí. Então, vamos lá, número 12. Vou dar um tempo para vocês fazerem essa aí. É teórica, tá bom? E aí, o que vocês marcaram aí? Fala alguém aí, alguma opção. Letra Letra E. Alguém marcou alguma coisa diferente da E? Não, eu tenho só uma dúvida. Se fosse tipo aquelas questões de Enem que eles vão tirando o vértice, eu ia conseguir formar outra figura sem ser essas aí que ele está falando? Se ele arrancasse as pontinhas da pirâmide? É isso? A cada pontinha forma uma figura a mais ou não? Não, essa questão não quer saber isso. Ela quer saber o seguinte, né? Ó, vamos ler aqui. É comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras,
pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas interseções de um plano com uma pirâmide regular, de base quadrada. Então, ele vai cortar, tá, uma pirâmide de base quadrada por um plano, tá bom? A pergunta que ele quer fazer é o seguinte: o que ele pode, tá, obter com esse corte? Ó, segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista plástico, tá bom? Ele vai fazer a interseção de um plano com essa pirâmide para obter, tá, contornos que são figuras planas. Nessa questão, ele pode obter, se ele arrancar o biquinho a pontinha, Sara, da pirâmide por um plano paralelo, por exemplo, ele vai obter triângulos. Essa foto aqui que eu coloquei para vocês está dizendo todas as possibilidades. Eu posso formar triângulo, eu posso formar um quadrado, se eu fizer um corte paralelo, eu posso formar um trapézio isósceles, eu posso formar um quadrilátero qualquer, e eu posso formar até um pentágono. Por que está limitado até o pentágono? Porque essa figura aqui, ela tem 5 faces. E na melhor das hipóteses, esse teu plano, ele vai interceptar as 5 faces. E quando dois planos se cruzam, tá? A interseção é uma reta. Então, se esse plano, tá, ele interceptar as 5 faces da pirâmide, o contorno dessa interseção vai ser essa figura azul que vocês estão vendo aí, que é um pentágono. Se interceptar só 3 faces, por exemplo, se ele pegar só essa face daqui, ó, vou chamar uma daqui, V, A, B, C, tá? Se ele passar só pela face ABC, pela face VAC e pela face VBC, se ele só interceptar 3 faces, ele vai formar um triângulo. Se ele interceptar 4 faces, que são esses 3 casos aqui, ele vai formar quadriláteros, tá? Mas dentre esses quadriláteros, eu consigo formar quadrados, eu consigo formar trapézios isósceles, ou até quadriláteros, se esse plano estiver inclinado, tá bom? E consigo formar até pentágono. Tá? Agora, Sara, se você tirar só o biquinho aqui de cima, a figura que você vai observar aqui é um quadradinho pequenininho, tá bom? É parecida com essa aqui, ó. Entendi. É porque teve a questão que você fez ontem, que foi formando um hexágono, só que ele precisou tirar todas as pontinhas, né? Isso. Aquela questão, você tinha essa pirâmide e tirava todas as pontinhas até 1/3 da altura. Aí você tirava essa pontinha aqui, você tirava essa pontinha, tirava essa pontinha, aí ficava com esse hexágono verde aqui, tá vendo? A questão era assim, lembra? Não era só uma ponta que formava uma figura nova. Todas as pontas tiradas formam... Dá pra tirava. Mas aí para tirar todas as pontas, você precisaria de 3 planos. Aqui só tem um plano. Ah, tá, não sabia. Tá bom? Se você pudesse cortar essa pirâmide com infinitos planos, você ia poder talhar essa figura em um polígono de infinitos lados. Aí não ia ter limite, tá bom? Por isso você falou ontem que eu perguntei da base, você falou que não tinha base, né? Tem a ver com isso também, né? Não, aquela figura da aula passada era um tetraedro regular. Ela é simétrica em relação às rotações, tá? O que você estava chamando de base poderia ser dito com uma face lateral e acontecer a mesma coisa. Aqui não, aqui a base ela é diferente da lateral. Entendi, tá bom. Tá bom? Pessoal, deixa eu conversar com vocês agora uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu fechar aqui. Eu vou botar lá na plataforma isso depois. O lance é o seguinte, eu coloquei lá na plataforma, tá? Agora, é o que vai estar na apostila de julho também, mas eu já estou antecipando para vocês já começarem a trabalhar hoje, tá? Porque vocês vão receber a apostila de julho essa semana ainda. Mas eu já coloquei na plataforma. Se vocês entrarem lá em matemática, tem tá lá, matemática 1, matemática 2, oficina, material extra. Aí embaixo tem uma coisa chamada assim, mega revisão, tá? Eu vou fazer algumas grandes revisões ao longo do ano, e essa é a primeira, tá bom? Essa revisão que eu coloquei, ela tem 165 questões, tá? Tem um PDF que é a lista e tem outro PDF que é o gabarito. Eu não coloquei tudo no mesmo material para não ficar muito grande. Eu vou passar o trabalho de casa de matemática em cima dessa lista, tá certo?
Então, eu vou colocar hoje para vocês aqui quais são os exercícios que vocês vão fazer para a próxima aula. E aí, na próxima aula, vocês vão detectar, vocês vão falar quais são as dúvidas de vocês. E aí eu vou montar a aula em cima dessas dúvidas, mas não só resolvendo o exercício, mas eu também vou abordar um aspecto teórico que eu achar necessário. Tá? Então, as aulas de revisão, elas são diferentes das oficinas, tá certo? Então, ó, pessoal, tem 165 exercícios. Vai ficar alguma coisa para as férias, para vocês não ficarem parados. O trabalho de casa é para vocês fazerem da questão 1 até a questão 30, tá bom? Então, da questão 1 até a 30. Eu vou colocar isso lá no grupo, mas vocês vão fazer da número 1 até a número 30. Na aula da semana que vem, a gente vai corrigir. Então, a gente vai usar as aulas de matemática da semana, que são 2, tá? Para corrigir essas dúvidas e para abordar o aspecto teórico, como se eu desse uma outra aula teórica daquilo para vocês, em caráter de revisão, por exemplo. Tá certo? Então, vocês vão fazer para a próxima aula questões de número 1 até de número 30. Tá bom? Então, vejo vocês na oficina de física mais tarde. Tá? Tchau, tchau, gente.